Vamos falar ainda da pane elétrica que suspende todos os voos, no aeroporto de Congonhas e Guarulhos. Foi aquela falha técnica, aliás, que deu repercussão ainda até hoje aqui na capital paulista, na região metropolitana. A gente segue falando sobre isso aqui ao longo da nossa programação. Mas antes, vamos para as principais manchetes, já que Estados Unidos e Irã iniciam negociações de paz no Paquistão em meio a cessar-fogo frágil. Conversas começam nesta sexta-feira em Islamabad, com delegação norte-americana liderada por J.D. Vance, chegando no sábado, após trégua imediata pelo primeiro-ministro paquistanês. E aqui no Brasil, o Nubank anuncia nesta sexta o novo naming right do estádio do Palmeiras. Verdão acerta com 2 patrocinadores. Casa Palmeirense mudará de nome com investimento milionário. Clube prepara anúncios de novos parceiros e a gente quer saber do nosso ouvinte. Será que vai chamar no Parque ou no Stadium ou no Nubank Arena? Vamos ver, manda aqui pra gente no 97221-1001, 97221-1001. Isso aí, inclusive tá tendo votação online pro pessoal, pros torcedores escolherem no Parque, no Stadium, no Nubank Arena. Vamos aguardar então ver como vai ficar o final desta votação. Para quem está em Recife, 92.7, Curitiba 100.3 no FM. Após ameaçar desobedecer o Lula, PT do Rio Grande do Sul recua e anuncia apoio a Juliana Brizola. Edgar Preto desiste de candidatura ao governo do Rio Grande do Sul e segue orientação do PT nacional, após crise interna sobre aliança com o PDT. E aqui em Brasília você escuta a gente no 100.1, em Belo Horizonte no 88.7, delação de Vorcaro deve ser entregue semana que vem e prevê multas bilionárias. Ex-banqueiro do Master negocia acordo com a PF e a PGR e promete novas provas. Acampamento Terra Livre reúne 8 mil indígenas em marcha por demarcação em Brasília. Os participantes denunciam impactos de Belo Monte e projeto Belo San em territórios tradicionais e cobram políticas públicas para comunidades. Exclusivo. Temendo reprovação de Messias, Lula aceita projeto que reduz pena de Bolsonaro. Mesmo contrariados, aliados de Lula tiveram que prometer que não vão atrapalhar a análise do veto ao PL da dosimetria. Esse destaque está lá no nosso site, não é isso, Thiago? Exatamente, já vamos direto para o nosso site para você acionar, sintonizar, clicar na notícia que importa para você. Acesse o nosso site tmc.com.br, exclusivo, hein, temendo reprovação de Messias, Lula aceita projeto que reduz pena de Bolsonaro. A gente vai dando F5, vai atualizando a página do nosso site, mas lá na capa principal você também vê, notícias do mundo. Estados Unidos e Irã iniciam negociações de paz no Paquistão. Ainda notícias do mundo, o ministro do Paquistão chama Israel de estado cancerígeno, palavras dele em redes sociais. Situação aqui no Brasil, operador de fraudes do INSS confessa crimes e assina delação premiada. Ou seja, notícias do entretenimento, da política, do esporte, do mundo, todas elas você confere no nosso site tmc.com.br. E a partir de agora, aqui no Trend das 11, tudo aquilo que bomba nas redes e você muito bem informado. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC. Só para destacar a exclusiva que está lá no site, o governo Lula colocou na balança, a questão da reprovação do Jorge Messias, que é uma coisa possível, ele ainda não passou pela sabatina, ou a derrubada do veto do PL da dosimetria, que já é esperada pelo Planalto. Então, fontes exclusivas ouvidas pela TMC mostram que aliados do presidente divergem sobre as últimas movimentações, mas Lula deve aceitar o projeto que reduz penas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Então é só você acessar o nosso site tmc.com.br que você confere esse e outros assuntos. Mas estou dando um F5 aqui, só se fala nela,
a missão Artemis 2, porque eles estão voltando para casa depois de um sobrevoo na Lua e imagens espetaculares. Hoje, dia 10 de abril, a gente vai ter um dos momentos mais emocionantes e delicados também, porque depois de dias históricos, a tripulação agora se prepara para voltar para casa, encerrando a primeira missão tripulada do programa Artemis. A gente sabe que a gente vai ter o Artemis 3, que seria aí o então pouso na Lua. A NASA confirmou que o retorno será transmitido ao vivo, mostrando inclusive as etapas críticas, a aproximação da Terra, a reentrada em alta velocidade, a abertura dos paraquedas e o pouso no mar, onde equipes de resgate farão a recuperação da cápsula e dos astronautas. A transmissão oficial vai poder ser acompanhada pela NASA Plus no YouTube oficial da NASA, que chama NASA Live, e também no site da agência norte-americana. O Splashdown está previsto para acontecer às 9h07, horário aqui de Brasília, podendo sofrer ajustes conforme as condições climáticas e operacionais. Quem já viu essas imagens sabe que é um pouco agoniante, porque Sim. o fogo ele fica muito próximo dos astronautas, mas tudo isso é pensado, recalculado aqui na Terra para poder manter a segurança dos astronautas. É isso, né? E foi uma viagem histórica, né? Com imagens históricas mostrando pela primeira vez na história da humanidade o lado oculto da Lua, né? Então, diversas fotos bonitas, e agora a nossa torcida para que a volta seja em segurança. 9h07 da noite, horário de Brasília. É claro, a gente aqui na programação também segue atualizando ao longo do nosso resumo TMC, do nosso Expresso TMC, a nossa programação sempre de olho nas principais notícias do país e do mundo. Atualizando o meu feed, a gente segue em assuntos internacionais. Apareceu aqui para mim que Rússia e Ucrânia estão concordando com uma trégua de 2 dias, pelo menos, para o feriado da Páscoa Ortodoxa, com o presidente russo Vladimir Putin afirmando que ordenou às tropas do país o cessar-fogo em todas as direções. Mas, como dissemos, nesse fim de semana, sábado e domingo, Putin anunciou uma trégua a partir de amanhã, sabadão dia 11, até o domingo de Páscoa, e disse que esperava que a Ucrânia seguisse o mesmo exemplo. Ao mesmo tempo, ele determinou que as tropas permaneçam em alerta para responder a possíveis provocações do inimigo, foram as palavras de Putin, e também a quaisquer ações agressivas. O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, em seguida também publicou no seu perfil no X, antigo Twitter, que a Ucrânia estava pronta para passos simétricos, ou seja, para também fazer essa pausa. Ele disse, o Volodymyr Zelensky, que as pessoas precisam de uma Páscoa sem ameaças e de um movimento real em direção à paz. Escreveu o líder ucraniano nas redes sociais. A gente espera, a gente torce que não seja apenas no fim de semana, só o sábado e domingo por conta da Páscoa Ortodoxa. Então que essa pausa, aliás, pausa não, né? O fim da guerra aconteça de fato. Quem sabe pode ser até pensar algo demais dessa forma, né? Um pensamento um tanto quanto utópico, mas quem sabe isso aconteça nesse fim de semana. E claro, você acompanha toda a repercussão e o que deve acontecer nesse fim de semana ao longo da programação. A nossa equipe vai estar de plantão e atenta o que acontece lá no Oriente Médio, mas atualizando o feed. Aqui a gente volta para o Brasil, porque a questão do endividamento das famílias está tirando o sono de muita gente, também no governo. E por isso ele estuda liberar cerca de 17 bilhões do FGTS para ajudar trabalhadores a quitar dívidas e reduzir esse endividamento das famílias brasileiras. A proposta faz parte de um pacote em análise pelos Ministérios da Fazenda e do Trabalho. Do total, cerca de 7 bilhões seriam destinados a quem teve valores retidos no saque aniversário e outros 9 a 10 bilhões poderiam ser utilizados para renegociar dívidas como cartão de crédito e empréstimos. A medida ainda não foi definida e segue em estudo sem regras finais. Segundo o Ministério do Trabalho, ainda se trata de uma avaliação do governo para ajudar trabalhadores a pagar as dívidas, né? A gente lembra que no ano passado o governo lançou aquele crédito do trabalhador, que é um empréstimo consignado com juros mais baixos, né? Com condições melhores para trabalhadores de carteira assinada. Então, esse pacote que pode ser anunciado nos próximos dias deve focar muito em microempreendedores, pequenos empreendedores e também nos trabalhadores informais. Falando em endividamento, tô vendo aqui no meu feed que a Disney está endividada também. Você tá com algum tipo de endividamento com essa notícia que a Rafa Soares trouxe? Pois é, a Disney
está endividada também. Aparentemente está, porque ela está pensando em demitir pelo menos 1.000 funcionários, com foco no departamento de marketing, segundo fontes do The Wall Street Journal. Os cortes são a primeira grande decisão do novo CEO, que é o Josh D'Amaro. Ele que assumiu o comando em março, sucedendo Bob Iger. Então, o departamento de marketing da Disney, ele foi recentemente centralizado sob um único executivo pela primeira vez na história da empresa, reunindo todas as atividades, entretenimento, experiências, esportes, sob o mesmo guarda-chuva. A reestruturação precedeu estes cortes que parece que vão vir mesmo. Não é a primeira vez, apesar dos cortes, apesar, né, de muita gente ficar impactada. Em 2023, a Disney também cortou 7.000 vagas, gerando, aliás, 5,5 bilhões de dólares em custos numa reestruturação um pouquinho mais ampla. Então parece que Mickey Mouse está um pouquinho mal das pernas, né? Então não vai ter aquele programa de participação de lucros da empresa esse ano. A princípio, tá tendo que cortar funcionários. Pois é, cortando funcionário, mas o ticket para você entrar nos parques não aumenta não. Esse preço aí tá nas alturas, então galera que pretende ver o Mickey precisa se planejar e muito, com dólar aí a mais de R$5, ingressos caros. Então vamos ver o que o mundo, né, Disney vai trazer aí nos próximos anos. Então agora, falando de Estados Unidos, atualizei aqui meu feed porque vai ter reforma nas leis militares dos Estados Unidos. Isso porque o governo vai passar a registrar automaticamente todos os homens entre 18 e 25 anos no sistema de alistamento do país. A medida vai substituir o modelo anterior, onde o jovem precisava se inscrever para compor o banco de dados de um possível recrutamento. Embora se alistar não fosse obrigatório desde 1973, aqueles que não se registravam manualmente eram multados. A automação remove o risco de crimes federais por esquecimento e garante ao Pentágono que o Pentágono tenha de 15 a 16 milhões de homens prontos para a convocação em caso de emergência nacional. A lei entra em vigor em dezembro deste ano, apesar de só entrar no fim do ano, já serve como um termômetro, né, pra gente ver como que tá a situação nos Estados Unidos, que a gente lembra, tá em guerra lá no Oriente Médio. Exato, mudanças aí no alistamento americano. Portanto, atualizei meu feed aqui, apareceu que a empresa por trás do Cloud, que é a principal concorrente do ChatGPT no mercado corporativo, ela tá preparando uma abertura de uma operação em São Paulo, com foco em clientes enterprise. O que são os clientes enterprise? São aquelas grandes empresas que contratam produtos ou serviços numa escala maior e mais complexa, geralmente com contratos personalizados. Ao menos uma pessoa já foi contratada para a equipe comercial, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg Linea. O Brasil é o terceiro mercado que mais usa o cloud aí no mundo, atrás apenas de Estados Unidos e Índia. A receita anualizada da Anthropic acaba de ultrapassar 30 bilhões de dólares, ou seja, um salto em relação aos 9 bilhões que foram registrados no final do ano passado. Em menos de 2 meses, o número de clientes corporativos que gastam mais de $1 milhão por ano passou de 500 para mais de 1.000, né? Então, por conta disso, o investimento. Agora, a expectativa do mercado brasileiro é que a chegada da operação local venha acompanhada de crédito para estimular o uso da plataforma. A gente sabe que o ChatGPT, nada de braçadas, né? Tem muitas outras opções no mercado, mas Cloud é uma principal concorrente aí do chat, investindo bastante no Brasil, em específico na cidade de São Paulo. E a gente vê, né, a gente sempre noticia aqui no Trend, a Meta mudando ali investimentos, fechando algumas coisas, tudo indo para a inteligência artificial, e agora os números dão a justificativa para isso, a inteligência artificial, que é a galinha dos olhos das Big Techs. Então vamos acompanhar para ver as possíveis mudanças. Mas atualizando o feed aqui, vamos para a Alemanha, porque a ministra da Justiça alemã quer descriminalizar a evasão de tarifas no transporte público. Para você ter uma ideia, hoje quem viaja sem bilhete, ou seja, não pagando o transporte, pode ser
preso. Só que a proposta agora é transformar o ato em infração administrativa com multa de 60 euros sem processo criminal. O argumento é financeiro e social. Perseguir criminalmente quem não paga a passagem custa 200 milhões de euros por ano ao Estado alemão e afeta desproporcionalmente pessoas de baixa renda. Para os partidos conservadores e para a polícia alemã, descriminalizar pode banalizar a prática num sistema baseado em confiança, já que o país não utiliza catracas nos seus transportes públicos. Mesmo sem catracas, 96% das pessoas pagam ao utilizar o transporte na Alemanha. 11 horas mais 18 minutos, atualizei meu feed aqui. Se você às vezes atualiza o seu feed e dá aquela enroscada no celular, parece que não atualizou de verdade, demora a carregar, a bateria tá cheia, a tela tá quebrada, pois é, você não tá sozinho aí no mundo dos celulares não. A busca por reparo de celulares disparou 68% no Brasil, ou seja, quem tem problema, em muitos casos, preferem fazer o reparo do que comprar, gastar um dinheirão no celular novo. E o motivo principal é o seguinte: os pais, eles estão repassando seus smartphones antigos para os filhos, em vez de comprar aparelhos mais novos. Cá entre nós, a gente sabe que a criançada não toma um certo cuidado aí com o aparelho, então é bom já dar com uma certa experiência aí já com anos de uso, né? Então, com a presença em alta, a chamada herança digital, podemos dizer assim, virou prática comum nas famílias brasileiras. Os reparos mais procurados são troca de tela, substituição de bateria e ajustes na carcaça, um kit de revitalização, vamos dizer assim, para preparar o celular para um novo ciclo de uso. Assistências técnicas estão relatando o crescimento consistente na demanda por esses tipos de serviços. O detalhe importante, né, que pouca gente acaba lembrando, é que antes de repassar o aparelho, é essencial, aliás, é muito importante fazer a limpeza completa dos dados para remover as contas cadastradas, as senhas salvas, os acessos automáticos, porque você já sabe, né, celular com conta bancária ativa na mão da criança, ou mesmo seu login e senha em diversos aplicativos na mão do filho ou na mão dos mais jovens, é risco. E é um risco digital que pode virar um risco real também. E eu tenho certeza que o ouvinte que está ligado aqui na TMC já escutou que antigamente as coisas eram feitas para durar, né? Geralmente nossos avós, nossos pais falam isso, mas o que a gente vê hoje é uma troca. A gente tem lançamentos de celulares quase todo ano, então a galera parou de acompanhar, até porque o preço está nas alturas. Então, muita gente procurando aí reparar o celular. Quem nunca, né, herdou um celular do irmão mais velho, dos pais? Isso é prática comum. Então, manda mensagem aqui pra gente qual foi seu primeiro celular. Se você tá usando um celular que foi repassado pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo tio, é só mandar mensagem no 11 97221 1001 97221 1001. Então, participa aqui com a gente no Trend das 11. Vou atualizar o feed aqui porque tem mudança lá na Itália. O país se tornou o primeiro a reconhecer formalmente o cuidado de animais de estimação como um motivo legítimo para a licença remunerada do trabalho. Agora, trabalhadores podem solicitar até 3 dias de afastamento por ano, desde que apresentem um certificado veterinário e que o animal esteja devidamente microchipado e registrado. A base legal para a decisão surgiu em um caso de 2017, quando uma bibliotecária em Roma processou a universidade onde trabalhava para receber pelos dias que cuidou do cãozinho dela. Seus advogados acabaram provando que a falta dela era um dever legal para evitar o crime de maus tratos a animais. Pois é, Itália sendo o primeiro país, né? Vamos ver se outros países vão seguir aí essa determinação, esse reconhecimento formal de cuidados de animais com licença, né? Licença pet, para quem tem o seu cãozinho e às vezes precisa, né, se ausentar do serviço, dos compromissos para poder cuidar do animalzinho de estimação. 11:02, eu atualizei meu feed aqui. Tudo que gera polêmica, é claro, acaba repercutindo demais nas redes sociais. Assuntos relacionados a bets sempre repercutem. E agora o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável está afirmando numa nota que a regulamentação do mercado de apostas, as bets, é a forma mais eficaz de proteger
a sociedade, ou seja, pela regulamentação do mercado de apostas. E essa manifestação tem vindo porque responde às declarações do presidente Lula, que foram feitas em entrevistas ao canal ICL Notícias na última quarta-feira dessa semana. O que aconteceu? Durante a entrevista, o Lula, questionado, né, sobre as bets, ele mesmo acabou fazendo um outro questionamento. Questionou a continuidade das bets no país e acabou sugerindo a possibilidade de sua extinção por conta do endividamento das famílias. Ele também mencionou a atuação de parlamentares e partidos ligados ao setor. Abre aspas para o Lula. Se as bets causam mal, por que não acabamos com elas? Interrogação, perguntou. Não é possível continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Aí, por outro lado, o Instituto afirmou que o encerramento do mercado legal não extinguiria a demanda da sociedade, mas jogaria todos para a informalidade, eliminando aí os mecanismos de proteção e a expressiva arrecadação destinada a serviços públicos essenciais. Manifestação aí do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável em resposta à declaração do presidente Lula. Só para lembrar o nosso ouvinte, o Ministério da Fazenda tem uma secretaria que é só responsável por essa área, então eles fazem a comunicação ali, fazem o diálogo, né, com essas empresas de bets. Então vamos atualizar aqui o nosso feed, porque o verão acabou, mas muita gente está mudando o chuveiro. Será que para garantir o verão do ano que vem já? Pois é, aqueles modelos híbridos de chuveiro surgem como uma alternativa ao tradicional, combinando eletricidade com outras formas de energia como solar ou gás. O funcionamento é simples e eficiente. O aquecimento começa pela rede de energia elétrica, mas quando a água atinge a temperatura ideal, o sistema alterna para a fonte mais econômica. Essa troca inteligente pode reduzir o consumo de energia até 74%, sem comprometer a experiência. Além da economia da energia, também há um impacto positivo para o meio ambiente. A redução no uso da água é pequena, cerca de 2 a 3%, mas em casas com várias pessoas, o efeito acumulado faz uma diferença. O investimento inicial é maior do que um chuveiro comum, mas a durabilidade costuma ser superior, dependendo do perfil de consumo. A redução da conta de luz pode ser percebida já nos primeiros meses, né? O banho continua o mesmo, água quente, boa pressão e conforto. O que muda é a tecnologia por trás do chuveiro. Essa aí é clássica. Essa aí, quem nunca ouviu, tá errado que essa música aí convenceu muita gente a tomar banho nos anos 90 e nos anos 2000, mas resta saber se a gente vai conseguir criar uma tecnologia para quando a energia acabar, a gente não ficar na mão ali quando você tá saboando o cabelo, aí a energia cai e aí tem que tomar banho frio. Pois é. Essa tecnologia em alguns lugares pode ter, mas deve custar muito caro. Mas a gente quer todas as tecnologias juntas, né, Rafa? E se der para economizar, melhor ainda. 11h25, atualizando enquanto o Ratinho vai se lavando. Vamos trazer uma história aqui que apareceu no meu feed, que é impressionante, viu? Se você não tá na nossa live, acessa aí no YouTube TMC News BR, que apareceu no meu feed. Fiquei impressionado. Uma vereadora eleita em Roterdã, na Holanda, ela foi expulsa do partido após polêmica com uma foto usada na campanha. A imagem em que ela aparecia bem mais jovem apontou suspeitas do uso de inteligência artificial ou edição excessiva. A política negou a manipulação. Ela negou, ela afirmou que apenas melhorou a qualidade da foto, dizendo: sou realmente eu, sou eu mesma. Mesmo assim, o partido considerou que houve falta de transparência e rompeu com ela, pedindo até que renunciasse ao cargo, o que foi recusado por parte da política, mas mesmo assim ela acabou sendo expulsa. O caso virou debate sobre o uso de imagens alteradas em campanhas e os limites entre edição e o engano na política. E isso serve para a sociedade como um todo, né? Porque o pessoal capricha aí nas edições, nos filtros, e o pessoal fica irreconhecível. Então, se você já fez isso na sua imagem aí de perfil do WhatsApp, você se identificou ou não? Ou já passou por uma situação que nem reconheceu a pessoa de tanto filtro que tava? Manda aí pra gente no WhatsApp 11972211001. Rafa, acho que ela exagerou só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu acho que a gente pode falar que teve um exagero ali mínimo. Se você quiser ver a foto também,
tá na nossa live TMC News BR no YouTube. Claro, a gente vai colocar nas nossas redes sociais e aí você dá a sua opinião. Eu acho que, vamos falar que foi outra pessoa que o pessoal elegeu, né? Agora, vamos atualizar o feed aqui, porque tem momento inédito na NBA e, claro, que o LeBron James e o Bronny James estariam ali protagonizando mais um momento inédito, a primeira assistência de filho para pai na história da liga. O lance aconteceu na vitória dos Lakers contra o State Warriors por 119-103. O Bronny deu o passe para o LeBron marcar, invertendo ali o feito histórico que já tinha ocorrido semanas antes, quando o pai passou a assistência para o filho. Além do lance simbólico, o LeBron brilhou com 26 pontos, enquanto o Bronny contribuiu com 10, consolidando a noite especial da dupla. O episódio reforça o caráter histórico da parceria entre pai e filho na liga e chama atenção para momentos únicos que misturam família e esporte de alto nível. Se o nosso ouvinte tiver a oportunidade, procura um pouco das interações deles ali no aquecimento. É muito engraçado, porque ele fica, sua mãe tá falando com você. Então, assim, é bem uma relação de pai e filho, mas quando começa ali, quando tem o apito inicial, o LeBron veste aquela capa de jogador e aí não tem filho e ali ele só quer a vitória. Quando ele coloca a skin do King LeBron, aí não tem quem segure, então, assistência de filho para pai. Teve até tempos atrás contra o outro time, que, Rafa, ele recebeu uma mensagem de um jogador dentro da quadra falando assim: pô, meu pai jogou com você, ano tal, fulano de tal, lembra? Aí ele olhou, deu uma risadinha, chacoalhou a cabeça, ou seja, falou, a idade chegou. Mas do jeito que o LeBron vai, até o Breno falou aqui no meu ponto, vai jogar contra o neto, de tão longevo que tá jogando aí nessa tocada. Deixa eu mandar um abraço pro Tubarão, da Zona Leste. Falou que, respondendo celulares, Rafa, que vai passando de pai para filho, família, ele falou que o primeiro celular que ele teve foi um LG, aquele fininho, que até uma atriz fazia propaganda. Ele não lembra aí da marca, a atriz que fez a propaganda. A marca ele lembra, né? Um LG, mas ele tá falando aí, pois é. Pela primeira vez, atualizando o feed, antes da gente voltar com outras notícias, pela primeira vez em 2 anos, sim, desde um dia 9 de abril de 2024, o dólar atinge o valor de R$5. Impressionante, né? Fazia tempo que a gente não observa esse número, né? Chegar a este valor. Então, acabei de atualizar meu feed, notícias que chegam aqui, né? Então, a gente vai trazer todos os detalhes, desdobramentos sobre esse assunto aqui na nossa programação ao longo desta sexta-feira. E daqui a pouquinho a gente vai atualizar mais o feed, vamos falar de Ticketmaster de BTS, vamos falar da coxinha, que não foi eleita no mundo, na América Latina, como o melhor quitute de rua. Isso é um absurdo. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Trend das 11. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC. Transamérica agora é TMC 100.1 São Paulo. No aplicativo TMC e no YouTube @TMC News BR. Quem escuta sabe, TMC. 11 horas mais 31 minutos para você que sintoniza 100.1 no FM. Hoje o aeroporto, bem cedinho, o aeroporto de Congonhas e também de Guarulhos, aqui em São Paulo, eles amanheceram com alguns voos cancelados. Em Congonhas, até mais ou menos umas 4h45 da manhã, eram 5 partidas e 5 chegadas canceladas e outras 2 chegadas atrasadas. E no de Guarulhos, 4 chegadas atrasadas. A gente entrou em contato com a Gru Airport, que nos informou agora há pouco, no meio da nossa manhã de sexta-feira, que a operação seguia normal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Algumas companhias se manifestaram, é o caso da Gol, diz que todos os passageiros afetados estão sendo tratados aí, recebendo tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC. A companhia reforça que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança. A AENA também nos informou, ela que é responsável por Congonhas, que a operação segue normal agora.